Almada vem ou não vem pro Flamengo? Boto voltou da Argentina e responde. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do GE. Vamos embora. Matéria do GE aqui, né? Atualizada a 19 minutos, 7h38. Boto afirma que Flamengo não entrará em... Boto afirma que Flamengo não entrará em leilão por Almada e prega paciência em negociação. Após ida à Argentina, diretor de futebol desembarcou no Rio nesta terça-feira e atualizou a situação da negociação com o Meia. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio, na manhã desta terça-feira, ao chegar da Argentina, onde se reuniu com o empresário de Almada. O dirigente atualizou a situação da negociação pelo Meia e afirmou que o clube carioca não entrará em leilão pelo jogador. Ou seja, o Flamengo não entrará em disputa com o River Plate em valores. O River Plate está oferecendo agora 25 milhões, se eu não me engano, de euros. O Flamengo não vai aumentar a pedida dele porque o River Plate aumentou a dele. O staff do Almada já tem que ter isso em mente, porque o Flamengo, ou ele vem para o Flamengo pelo valor que o Flamengo quer, ou não vai rolar, porque o Flamengo não vai entrar em leilão. Esse é o recado do nosso José Boto. Aí o José Boto fala: não fui à Argentina para convencer o Almada porque seria estúpido da parte dele se eu tivesse que ir convencê-lo. Ele jogou no Brasil por 6 meses e sabe da grandeza do Flamengo. Tratei vários assuntos lá e um deles era o Almada. Deve ter sido assunto pessoal, porque no Flamengo hoje só se fala de Almada. Talvez também tenham tido um pouquinho do Vinha, né? Porque o Vinha ficou encostado e o River parece que não quer ficar com o Vinha. Mas tá aí. Realmente o Boto tem um ponto aqui que é verdade. O Almada sabe o tamanho do Flamengo não só para o futebol brasileiro hoje, mas também para o futebol sul-americano. Ele sabe que se ele vier para o Flamengo, a competitividade, a forma de ganhar títulos vai ser muito mais próxima do que se ele for para o River Plate, que nesse momento não tá vivendo o melhor momento do River Plate nos últimos anos, né? E ele completa: fui lá deixar claro para eles que nós não entraríamos em leilões. Ou seja, aquilo que nós combinamos é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo. Então já está combinado e o Boto está se mostrando alguém mais firme na posição, pelo menos em relação ao Almada. Tá aqui o José Boto, blá blá blá. O português afirmou que é preciso paciência em negociação desse nível, mas ressaltou que o clube não pode esperar por muito tempo. Realmente não pode esperar por muito tempo. Esse Almada não sabe o que quer. Salve, Andrei. E aí, meu mano? Como é que você tá? Não foi pra academia, não? Realmente o Almada não sabe o que quer. E o José Boto tá querendo jogar duro pra cima dele. Mas o Almada quer dinheiro, né, gente? O Almada quer dinheiro. Onde pagar melhor pra ele, tá ótimo. Então, assim, porque ele já sabe que esse time que ele vier para a Europa, muito provavelmente vai ser só uma ponte para ele voltar. Que ele vier da Europa, muito provavelmente só será uma ponte para ele voltar para a Europa. Porque neste momento ele prefere realmente voltar para o futebol sul-americano, já que as negociações com outros clubes da Europa não estão das melhores. Vamos lá. O Boto fala aqui: há um otimismo. Em contratações desse nível, é preciso paciência para não se pagar mais do que se deve. Mas também não devemos esperar eternamente. Não vamos esperar eternamente. É um ponto de atenção aqui, porque o Flamengo precisa de um jogador na posição do Thiago Almada hoje. De fato, o Flamengo ele exige uma necessidade de criatividade do lado direito do campo. O Almada chegaria ali para suprir essa necessidade e poder somar e o Flamengo atacar assim com 4 jogadores no meio campo. Ainda acho que, no meu ponto de vista, eu falei isso uma vez e repito, o Luiz Henrique se encaixa mais do que o Flamengo pede hoje. Acho que o Flamengo tem um desnível muito claro. Um ponta é muito melhor que o outro ponta. Então, assim, o Samuel Lino hoje é disparado o melhor jogador do Flamengo, enquanto você não tem do outro lado do campo outro jogador que possa suprir essa necessidade. E o Lino tá jogando nos dois lados quando é necessário. Então, hoje seria melhor a contratação do Luiz Henrique, mesmo eu sabendo e preferindo até o futebol com bola no pé do Almada. Saí do projeto de onde eu tava, recebi uma proposta melhor. Tá certo, se você tá falando aí da sua academia, né, cara? Vamos lá, vamos, foca aí, Andrei. Você é um cara muito focado na academia, não tem como. Mas, concluindo essa linha de raciocínio que eu estava trazendo para vocês entre Luiz Henrique e Almada, ainda prefiro Luiz Henrique hoje pelo que ele pode proporcionar e que o Flamengo precisa. Mas a negociação do Almada parece estar mais próxima e o Luiz Henrique seria um plano mais B. Não vamos entrar em leilões com outros clubes interessados e nem com que não estão interessados, mas faz parte do jogo fingirem que estão, completou o José Boto.
Boto destacou a dificuldade de se realizar uma contratação complexa como a de Almada e rebateu as críticas pelas reviravoltas nas conversas para fechar com o meio argentino. Tem muito assunto relacionado ao Almada no Flamengo pipocando, como eu falei para vocês. Quando o Flamengo deixou de vencer seus jogos contra a Inter e São Paulo e ficaria esses 10 dias sem jogar, iria pipocar de notícias de contratação, se ia dar certo ou não com o Almada ou com o Luiz Henrique, porque é uma forma da própria diretoria, inclusive, que planta muitas vezes essas notícias para que desvie o foco da péssima atuação que a equipe vem fazendo nos últimos meses. Salve aí para quem tá chegando na live, manda sua mensagem. Vamos aqui, está falando agora de Thiago Almada no Flamengo ou não. José Boto voltou hoje da Argentina, a gente já tá atualizando aqui, pegando essas informações aqui com vocês de manhã cedo. Assim como vocês, eu também tô descobrindo o que aconteceu. Vamos embora. Abre aspas para o Boto. Vocês sabem quantas transferências de 20 milhões de euros ou mais foram feitas na história do futebol brasileiro? 7. 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras, 2 do Botafogo e 1 do Cruzeiro. Todas nos últimos 2 anos. Só 4 clubes brasileiros já tiveram envolvidos em transferências desse nível. Há coisas que sequer existe histórico para se fazer comparação. É só para inflamar os torcedores. O que temos que fazer é nos unir, pois o ano não será fácil e não escutar gente que fala o que não sabe, pontuou José Boto. Realmente, é uma contratação de um nível muito mais complicado, porque é um jogador que está vindo da Europa no auge da sua idade física, pelo menos, ou ainda pode atingir isso. E está vindo do Atlético de Madrid, que, querendo ou não, não precisa do dinheiro do Flamengo. Vai vender porque não precisa do Almada no elenco hoje. Mas, de fato, não precisa do dinheiro nem do Flamengo, nem do River. Poderia vender para outro, tá tudo certo. Até porque ele está no centro do futebol mundial. Mas um ponto interessante dessa declaração do Boto para a torcida do Flamengo é justamente para poder esclarecer que existe uma dificuldade em contratações desse grande porte, porque o jogador entende todo o contexto em que ele está inserido. Ele sabe que existe um desejo de outra equipe no mesmo futebol sul-americano, é uma equipe, inclusive, que ele tem simpatia. E aí, ele sabe também que existe propostas da Europa e que no melhor dos mundos, no pior dos mundos, inclusive, ele pode ficar no Atlético de Madrid e cumprir seu contrato. Então, é uma sinuca de bico, não é um jogador que existe uma necessidade. É diferente do caso do Paquetá. O Paquetá não queria estar mais na Europa por tudo que ele tinha passado, era uma questão mais pessoal do Paquetá. Já o Thiago Almada não tem tanto essa pessoalidade com o Flamengo, então as negociações estão travadas nesse momento. O que eu acho como torcedor é que o Flamengo não deveria se apegar a isso de esperar o Thiago Almada. E o Boto está certo nas declarações, olha só, o Boto está certo, sim, o Boto está correto neste momento. Ele não deveria se apegar neste momento a esperar o Almada. No pior dos mundos, você espera o Almada, mas no melhor dos mundos você já tem que ir numa contratação de imediato. Ainda não entendo porque o canhão da diretoria não virou para o setor defensivo do Flamengo, principalmente as laterais. Ainda está pensando mais no setor ofensivo, que eu não acho que seja a principal dificuldade do Flamengo hoje. Acho que a circulação de bola, a postura do Flamengo diz mais, mas também a defesa do Flamengo hoje é um Deus nos dará. E a gente tem que analisar isso também. Eu acho que o canhão da diretoria deveria estar virado para isso. Mas não virou, como eu disse, vai no Luiz Henrique. O Luiz Henrique quer voltar para o Brasil. O Luiz Henrique ainda pensa em uma Copa do Mundo, não tenho dúvidas disso. Apesar de ter estado nessa, já ter sido testado, ele vindo para o Brasil, vindo para o Flamengo, Palmeiras, sei lá para quem ele vem. Mas assim, eu estou citando porque vir para o Flamengo é uma vitrine para voltar para a seleção brasileira. Então, pode ser que para o Luiz Henrique seja melhor essa contratação e para o Flamengo também, porque é um jogador que quer estar aqui. Engraçado, são ambos jogadores ex-Botafogo, mas são jogadores que têm a vontade de voltar ao Brasil para jogar no malvado, né? Mas é isso, eu acredito que essa negociação com o Almada ela não pode se arrastar muito, porque senão o Almada vai chegar no Brasil com o Flamengo ou eliminado ou classificado da Libertadores. E aí, vai sobrar o quê pro Flamengo? Buscar os 8 pontos, 8 pontos de vantagem do Palmeiras no Brasileirão hoje? É isso que vai sobrar pro Flamengo? Vai ser uma corrida mais difícil. Isso também pesa. Então o Flamengo tem que tentar a contratação do Almada antes do jogo contra o Cruzeiro, para que possível ele jogue a volta já, entende? Ou do Luiz Henrique. Então, se arrastar mais, o Flamengo pode ser prejudicado e não faria sentido você ter uma grande contratação dessa para jogar só o brasileiro. Até porque o problema do Flamengo no Brasileirão não vem sendo
de elenco, né? Vem sendo de postura. O Flamengo tem um elenco melhor do que a maioria dos times do futebol brasileiro. Só precisa ajustar a postura, ajustar a vontade, quem sabe ajustar até o treinador. Mas isso aí é papo para mais para frente. Vamos analisar ainda o trabalho do Leonardo Jardim. Por fim, o dirigente rubro-negro garantiu que o Flamengo só fará transações dentro da sua realidade. A realidade do Flamengo a gente sabe também que é um pouco maior do que a das maioria dos times. Então pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém, mas o Flamengo não vai quebrar. Se tiver que vir algum jogador, vai vir nas condições que o Flamengo quer. Tá aí, ó, Thiago Almada. Então, o Flamengo mantém uma postura de dureza nessa negociação, mas do ponto de vista do torcedor, eu acho que isso desanima a presença do Almada e ele já chega com pontos um pouco quebrados com o torcedor, tá? O torcedor percebe, o torcedor que é mais fanático, né? A grande parte da torcida não vai ficar lendo notícias e se informando dessa forma também. Mas o que chegar pro grande torcedor, pro torcedor mais fanático, torcedor mais presente no Flamengo, é que o Almada tá arrastando a negociação, tá realmente fazendo um bolão em torno do Flamengo. E isso pode acabar prejudicando já a primeira percepção dele. Porque se ele começar a jogar mal, por exemplo, já vão falar, ih, nem queria vir, agora pagamos caro por esse cara. Então, assim, é uma questão delicada. O Boto, é verdade, vem fazendo um trabalho bem aquém do que eu esperava, tá? Porque o Boto, ele tem aquela pompa de ser o cara do scout, o cara que veio do Benfica, que trazia jogadores que ninguém conhecia, depois vendia por milhões, e acho que o Flamengo tentou mirar nesse perfil, mas até agora só foram contratações caras, contratações conhecidas e contratações que se arrastam muito para se concretizar, sabe? Então, assim, não é que essas contratações não deram certo, em sua maioria, até que deu, né? Até que foi uma contratação boa, se você compara o que está acontecendo hoje. Samuel Lino, Carrascal até que jogou bem algumas vezes também, vou dar o braço a torcer. O Jorginho veio de graça, mas enfim. Isso lembrando das contratações de cabeça. O Vitão, apesar de não estar muito bem agora, eu acho um bom zagueiro. Então, existem pontos que o Flamengo precisa melhorar no elenco, e eu acho que o Boto não conseguiu suprir com esse poder de scout dele. Então tá sempre tentando grandes contratações, e grandes contratações são mais arrastadas. Ainda não teve um Pablo Mari no Flamengo, né? Até agora não teve, na gestão Boto, não teve um Pablo Mari, um achado em que faz. O Marcos Braz conseguiu. E aí, será que o Boto vai conseguir também? Existe uma expectativa e a gente tem que ver as cenas desses próximos capítulos de negociações. Porque, como eu disse, se o Flamengo for eliminado da Libertadores, o que sobra pro Flamengo? O Brasileirão? Sobra muito. O Flamengo poderia virar todo o foco pro Flamengo, pro Brasileirão? Poderia. De fato poderia. Mas tá distante também. Eu acho que a competição do Flamengo essa temporada tem que ser o pentacampeonato da Libertadores. E para isso precisa do Almada o quanto antes ou precisa do Luiz Henrique. Não pode se arrastar tanto. Aqui o Gé até fala, negociação arrastada. Depois de ver as conversas pro Almada caminharem com otimismo para um desfecho, o Flamengo ganhou novamente a concorrência do River da Argentina. Desde então, Almada tinha preferência por jogar na Argentina caso não conseguisse uma proposta da Europa. Afinal, ele é argentino, né? A oferta do Flamengo com poderio financeiro maior e um bom projeto atraiu o staff do jogador. Então, pessoalmente, o Almada prefere estar no seu país. O meia também sinalizou positivamente ao time carioca. Foi assim, eu prefiro estar no River Plate, é o time, não sei se ele torce por River, não tenho essa informação, e é um time do país dele. Mas, eu sei da grandeza do Flamengo, do tamanho do Flamengo. Vamos ver se o Flamengo sempre foi o mais nessa negociação, né? No caso do Luiz Henrique, o Flamengo sempre se tornou a primeira opção, até então de informação que a gente tem. No entanto, o River voltou à carga e também recebeu um sim de Almada, que deixou claro desde o início a preferência pelo futebol argentino se tiver que deixar a Europa, o que fez segurar a finalização do acordo com o Flamengo. A família teve forte influência na decisão. E aí, meu irmão, quando você lê esse trecho, tudo isso que está acerca do caso Almada, eu acho que já é algo para a gente refletir aqui em uma análise. A família do rapaz prefere a Argentina e o peso da família pesa muito. Esses caras já têm muito dinheiro. Gente. O River não é um time pequeno, longe disso. É um time, inclusive, que vai se tornar mais competitivo com a chegada do Almada. E pode ser que venha a brilhar na Libertadores e no próprio Campeonato Argentino por ter a presença do Almada também. E ele ainda tem a preferência de jogar em sua casa, no futebol argentino.
Então, tudo leva a crer que a negociação com o Flamengo, neste momento, é uma negociação mais distante do que a negociação com o River. Porque as preferências pessoais e profissionais do jogador estão miradas para a Argentina, para voltar ao River Plate, no caso, né? E o Flamengo seria uma segunda opção. Do ponto de vista do jogador, tudo certo. É negociação, você puxa cada um para o seu melhor lado e para o que te faz melhor. É assim na vida, é assim no futebol também. Do ponto de vista do Flamengo, como eu disse, se arrastar mais essa negociação, talvez o Flamengo não esteja na principal competição do Flamengo que ainda resta na temporada. Isso pode ser ruim. Então o Flamengo tem que mirar o canhão o quanto antes para o Luiz Henrique de fato. E o Almada, quem sabe, no final do ano e tal, não sei como é que pode ser, ou nem vira o Almada, tá? O Flamengo pode fazer outro trabalho de scout e buscar outro tipo de jogador. Não tem problema também. O Almada não é a última bolacha do pacote. É um grande jogador, mas segura também as ideias, né, parceiro? Vamos lá. Nenhum dos dois clubes tem um acordo com o Atlético de Madrid. Então, assim, nenhum dos dois clubes tem um acordo com o dono, entre muitas aspas, do Almada. A postura dos espanhóis é de esperar uma escolha do atleta. Está na mão do Almada. A preferência é pelo Fla, mas o clube está disposto a respeitar a definição dele porque tem interesse em uma saída. Até porque o Atlético já negociou com o Flamengo a venda do Lino. Então existe já uma proximidade do Flamengo. Também tem a questão histórica, né? O Flamengo teve um dos grandes treinadores recentes, era um dos grandes jogadores do Atlético de Madrid, isso fez com que tudo seja encurtado, enfim. O Atlético de Madrid prefere o Flamengo. E é justo, porque o Flamengo é o malvado. Isso foi cringe, perdão, guys. Vamos lá. O River Plate fez uma proposta oficial ao Atlético antes do Flamengo de 20 milhões de euros, mas teve dificuldade de apresentar as garantias financeiras. O River não está nas melhores condições financeiras no momento, nem a Argentina como um todo. Mas o Flamengo é um time mais confiável nessa negociação. Até porque o Flamengo já, como eu disse, já contratou um jogador do Atlético de Madrid. Os cariocas, por outro lado, contavam com prestígio pela negociação de Samuel Lino. Enquanto aguardam o desfecho das negociações, o jogador está de férias ao lado de sua mulher em Ibiza, curtindo as férias na Espanha, bebê. Aí tá aí as informações mais básicas dele, que ele é revelado pelo Vélez Sarsfield, blá, 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 blá. E aí, em 2024, ele chegou a conversar com o Boca Juniors, mas o time, na época, não ofereceu as mesmas condições financeiras do Botafogo. Tá aí, mano, o cara preferiu aqui. Desde o ano passado, o jogador não teve passagem regular. Então, o que a gente pode definir e finalizar essa questão do Almada no Flamengo? Só para a gente poder finalizar esse corte, esse vídeo e esse trecho aqui na live. É o seguinte, eu acho que o Almada, ele seria uma peça muito interessante para o Flamengo. E que se o Flamengo consegue a contratação, eleva o nível do elenco, mas não supre a principal necessidade do Flamengo hoje, que ainda acho que é o caráter de inventividade e drible na ponta. O Almada não é um ponta driblador, ele é um meia passador. E subiria a melhor parte do Flamengo, que é o meio campo, subiria. Mas eu acho que o Flamengo está com problemas reais de finalização de jogada e quebrar as linhas no final. E para mim, isso faz mais sentido hoje ser um ponta como o Luiz Henrique, que se você coloca até em perspectiva do que ambos fizeram pelo mesmo time no mesmo período, o Luiz Henrique foi rei da América, né? O Luiz Henrique foi o melhor jogador do Botafogo e com todos a justiça, né? Porque o Luiz Henrique fez gol na final. Enfim, o Luiz Henrique jogou melhor do que o Almada jogou no Botafogo. Apesar de serem tempos até menores em comparação um com o outro. Mas eu acho que pro Flamengo hoje faz mais sentido a contratação do Luiz Henrique. O perigo maior é que isso se arraste por muito tempo e que o Flamengo acabe saindo prejudicado. O pior para o Flamengo é nenhuma dessas contratações chegarem até o dia do confronto contra o Cruzeiro no jogo de volta, tá? Porque o jogo de ida eu acho já difícil também a contratação, porque teria que ser muito rápido uma coisa atrás da outra. Então, se o Flamengo não conseguir essas contratações de imediato, elas nem fazem tanto sentido se você for só brigar pelo brasileiro, você só gastaria dinheiro. Então seria melhor mesmo você segurar e aí focar com o que você tem no brasileiro, fechar o elenco, fechar a casinha, tentar ganhar o brasileiro com o que tem, e ano que vem, se caso não ganhe nada ou se ganhe ainda o brasileiro, você faz essas grandes contratações, porque vai entrar dinheiro, vai entrar caixa, vai entrar cotas de televisão, enfim, vai entrar muita coisa no caixa do Flamengo. Então, essa é a minha opinião. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo se você concorda ou não que o Thiago Almada tem que ser a contratação prioritária do Flamengo, se ele tem que vir, se o Flamengo já tem que desistir, se o Luiz Henrique tem que vir pro lugar dele. O que faz mais sentido para você, hein?